A graça e a paz do Salvador e Senhor Jesus Cristo. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui neste culto online mais uma vez. Culto de oração. Que bom, irmãos, que bom, irmãs e amigos, participarmos juntos em comunhão na presença de Deus. Um culto para glorificar, exaltar o seu grandioso nome. Desde já, agradeço ao Senhor por tua vida, por tua família. Agradeço ao Senhor por tua casa, pelos seus negócios, pelo seu trabalho, pelo seu desemprego. Agradeço a Deus pelos seus objetivos. Amém? Deus abençoe a cada um de nós. Deus é maravilhoso, amados, sempre cuidando dos seus a cada dia. Sinta a presença do Senhor Jesus, adorando-o em espírito e em verdade. No livro dos Salmos, no capítulo 125, no primeiro versículo, está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Amém, irmãos? Você pode aí, aonde você se encontra, onde você está assistindo, você pode dar um amém? Glórias a Deus. Amém por isso. E aí, dentro desse versículo, a reflexão que nós podemos compartilhar agora com vocês é que não podemos ser abalados. Não podemos ser abalados se confiamos no Senhor. O versículo mencionado não afirma que nada se abalará à nossa volta, mas que nós não seremos abalados. Abalar significa desmoronar, cair, estar abatido, efeito de grande comoção ou de choque emocional. O versículo ainda, ele menciona, permanece para sempre. É estar firme, igreja. É estar firme, meu irmão. É permanecer firme. E permanecer firme não é apenas nos momentos mais suaves, nos momentos de bonança, nos momentos mais tranquilos ou vitoriosos. Permanecer firme, estar firme, mas para sempre. Essa deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa postura. Nós nos devemos sempre nos colocar diante de Deus, pela sua palavra, firmes diante do Senhor. E nós, como Primeira Igreja Batista de Costa Barros, Igreja de Deus, o soberano e altíssimo, a única condição é sempre confiar no Senhor. A nossa única condição é permanecer sempre confiando no Senhor. Nas lutas, nas dificuldades, diante dos protocolos, nos processos, nos problemas. Não, nada poderá abalar os servos, a igreja de Deus. Sempre, a palavra sempre é uma palavra que significa continuidade, sem interrupção. E continuaremos caminhando, sempre firmes, confiantes, pois estamos firmados nas promessas e na palavra do Deus de maravilhas. Então, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E diante das nossas dificuldades,
É assim que caminharemos com o Senhor. Continuaremos firmes, prosseguindo, orando e buscando o Senhor, até que a resposta às nossas orações e a sua vontade seja feita para com a sua igreja, seja respondida segundo a sua vontade para com o seu povo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por mais esta noite, noite de oração, culto de oração, onde queremos, ó Pai, manifestar ao Senhor a nossa gratidão e a condição em que nós nos encontramos nesse momento como igreja. Senhor, te pedimos que como igreja o Senhor esteja nos ajudando na campanha de missões nacionais que se encerrará no próximo domingo, que o almoço que será realizado para a honra e para a glória do teu nome seja de grande êxito, para glorificarmos sempre o nome do Senhor, que esta campanha tenha a aprovação e a bênção do Senhor, juntamente com todos os irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Costa Barros. Então, Senhor, seja, Senhor, ó Pai, com esta campanha realizada nas igrejas batistas, para que possam ser, ó Pai, alcançados os seus valores a todo missionário que está no campo e que necessita, não somente dessa contribuição de campanha, mas, além desses valores, a presença, o poder, a graça e a glória do Senhor na vida deles. Então, abençoa cada missionário com as suas ofertas, ó Pai, de contribuições para as suas missões. Queremos te pedir também, Senhor da Glória, para que o Senhor esteja atuando com a tua mão de poder na vida de todos aqueles, meu Pai, que estão enfermos, ó Pai, da sua casa, quanto aqueles que estão enfermos, que são nossos conhecidos, são nossos irmãos em Cristo, são parentes de nossos irmãos em Cristo, são parentes ou conhecidos de alguns dos nossos irmãos em Cristo. Deus, então, venha a agir em resposta à nossa oração, mas também que seja tudo segundo o teu querer. Continuamos prosseguindo, permanecendo sempre na presença e na vontade do Senhor, caminhando contigo, meu Pai. E te pedimos também em oração pela nossa continuidade. Permaneceremos firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, porque sabemos, meu Pai, que o trabalho do Senhor não é vão. Então continuaremos, prosseguiremos firmes para sempre nessa sucessão pastoral. Sabemos, ó Pai, que tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor e que são chamados por Ti. Seja com, ó Pai, o departamento ou com a comissão de sucessão pastoral, trabalhando com essa comissão, juntamente dando a presença do Teu Espírito, com sabedoria, buscando ao Senhor em oração, em súplicas, e buscando também orientação pela Tua palavra. Te pedimos, ó Pai, na continuidade dessa sucessão pastoral, que o Senhor nos dê o fôlego, o ânimo, a vontade de prosseguir servindo ao Senhor nesse processo com muita alegria, na esperança e no aguardo do que o Senhor já tem preparado para a Primeira Igreja Batista de Costa Barros, um pastor para conduzir as suas ovelhas, um homem de Deus para poder orientar eclesiasticamente, Senhor, o teu povo. E é esse homem, é esse pastor, é este servo espiritual do Senhor que o Senhor há de enviar para a Primeira Igreja Batista de Costa Barros.
Mantemos a nosso contato, a nossa comunicação e a nossa oração a Ti, meu Pai, na resposta do Senhor. Queremos também, de uma forma geral, continuar orando pelas famílias da igreja. Pelas famílias da Igreja Batista em Costa Barros. Também queremos orar pelas famílias da comunidade de Costa Barros. Por cada Senhor, ó Pai, morador ali presente, por cada jovem, adolescente, criança, por cada situação vivida ali naquele local. Continuamos a pedir por essas famílias e pela família da igreja, juntamente, para que possam adquirir uma boa saúde física, uma boa saúde emocional, uma boa saúde psicológica e uma boa saúde espiritual. Então, Pai, entregamos as famílias nas Tuas mãos, em todos os seus segmentos, em todos os seus problemas, em todas as suas necessidades e dificuldades. Tenha misericórdia, perdoa-nos, ó Pai, mas nos conceda a cada dia mais e mais da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Queremos continuar também orando a Ti, pedindo que o Senhor ainda continue conosco nesse tempo de pandemia, onde o Senhor possa, Senhor, no seu tempo, determinar, ó Pai, o final, ó Pai, dessa moléstia, o final da ação desse vírus. Seja feita a Tua vontade, seja no tempo do Senhor, que possamos nos reforçar na oração, reforçar a nossa atitude em buscar ao Senhor através da Sua palavra, reforçar a nossa atitude como igreja de estarmos unidos em nome de Jesus nesse tempo de pandemia. E rogamos, meu Pai, nesse tempo de pandemia do Covid-19, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa consolar e confortar a cada família, a cada geração, e os corações, meu Pai, que já tiveram as suas perdas por causa, Senhor, ó Pai, desse vírus. Que o Senhor console, conforte e dê força para todos aqueles que ficaram, que estão em luto, meu Pai, por essas perdas que foram, meu Pai, ó Deus, sei, essas vidas que foram, ó Pai, levadas por causa desse vírus. Continuamos a orar também por aqueles que também ainda estão no quadro assintomáticos e também por aqueles que estão, Senhor, com já os seus sintomas e que estão, ó Pai, assim, afastados, Senhor, da sua família, que estão afastados, Senhor, do convívio das pessoas que amam, para que elas possam também se recuperar, meu Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, manifesta, Senhor, o Teu poder com a cura. Cura, Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E te pedimos, meu Pai, finalizando assim a nossa oração a Ti, que esse processo de pandemia, no tempo do Senhor também, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, dando total orientação para aqueles que estão, Senhor, lutando no processo, Senhor, de construir a vacina para determinar o fim desse vírus. Senhor, também te pedimos, pelos profissionais de saúde que estão na frente dessa batalha, que estão na frente, Senhor, ó Pai, ali com todos aqueles, independente das suas enfermidades, das suas contaminações. Senhor, que o Senhor esteja com ele dando a Tua presença e na possibilidade, os livrando, Senhor, de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Receba-nos, ó Pai, receba esse culto de adoração a Ti, para a honra e para a glória do Teu grandioso nome. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Vamos louvar ao Senhor, engrandecer e bendizer ao Teu santo nome. Amém.
ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre nele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Então Jesus viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. Aí disse para a figueira: nunca mais dê frutos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a esse monte: levante-se e se jogue no mar. E isso acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Toda vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que a dentro me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. E diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. As
montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Boa noite, igreja. Estamos aqui nessa quarta-feira para dar seguimento à nossa série de mensagens sobre atualidade. Esse já é o estudo de número 9, então a gente está aí no penúltimo estudo, né, sobre assuntos da atualidade. E o tema que a gente vai estar trabalhando hoje fala sobre economia, fala sobre dinheiro, né? E se a gente for olhar aí na mídia, se a gente for nas redes sociais, sempre que a gente abre um jornal para ler ou assiste o jornal na televisão, né, para aqueles que assistem jornal na televisão, assim, a gente sempre vê alguma matéria sobre auxílio emergencial e as suas infinitas parcelas. A gente vê também notícias que falam sobre depósitos suspeitos na conta de pessoas públicas, vemos desvios de verbas públicas. Recentemente a gente teve aí em setembro um anúncio de um corte na área da educação de quase R$1 bilhão, então isso é muita coisa para as universidades que vão perder esse investimento, né? Também nesses últimos meses a gente sofreu bastante aí com a alta dos preços nos supermercados. Eu acredito que muitos de vocês também passaram por isso, de ir no mercado e ver o preço do arroz, o preço do feijão, de ver esse absurdo que a gente teria que pagar, e também comprar aquelas restrições, né, na compra de alguns itens, como óleo, não podia comprar à vontade, tinha que ter um limite por CPF. E tudo isso é economia, tudo isso envolve transações monetárias, né, envolve dinheiro. Porque o dinheiro e a economia, eles envolvem situações diversas, e graças a Deus a Bíblia se expressa com relação ao dinheiro de formas diversas também. Então a nossa proposta hoje é tentar abordar algumas dessas situações diversas e, através da palavra de Deus, no livro de Provérbios, entender como devemos agir sabiamente com o dinheiro que Deus nos dá. Primeiro ponto que eu vejo aqui do livro de Provérbios, né, que é a primeira instrução de fazer ou de não fazer, é que fala sobre enriquecer explorando o pobre e enriquecer agradando os ricos. Muito comum no nosso mundo desigual, ainda mais durante a pandemia, a gente pôde ver que enquanto milhares de pessoas perderam empregos e parte da renda, outros enriqueceram, né? E não tem problema nenhum em enriquecer, em ser rico. A gente vê na palavra de Deus diversos homens segundo o coração de Deus que eram pessoas ricas, né? Então não tem problema em enriquecer, mas o problema é
quando a riqueza é um resultado de uma má intenção, como, por exemplo, enriquecer escravizando alguém, quando o empresário está lá ganhando dinheiro, está lá lucrando, e o trabalhador tem que se submeter a um trabalho forçado, a uma jornada exaustiva, a condições degradantes, tem que trabalhar no sol, não tem saneamento básico, não tem uma alimentação saudável, não tem um ambiente de trabalho seguro. Então, tudo isso é uma condição degradante que faz parte do trabalho escravo. Então, nesse sentido, é errado a pessoa enriquecer se ela está submetendo o seu empregado a esse tipo de regimento, né? Em Provérbios 22:16 diz assim: quem explora o pobre para enriquecer, acabará na pobreza. O mesmo acontecerá a quem procura agradar os ricos para subir na vida. Então, a primeira instrução que a gente tem aí de Salomão para as nossas vidas acerca do dinheiro é que a gente não deve explorar as pessoas para enriquecer e também não devemos agradar os ricos para subir na vida. O segundo ponto fala sobre o suborno. E o suborno é quando uma pessoa induz outra pessoa a praticar determinado ato em troca de dinheiro. Isso acontece com muita frequência, por exemplo, quando, para a gente não ter o nosso carro apreendido, a gente suborna os policiais com algum tipo de valor, né? Quando o nosso carro está ali, ou então quando a gente vai fazer uma vistoria no Detran, e aí o fiscal vai lá reprovar a gente, e aí de alguma forma tenta ver o suborno para que o nosso veículo seja aprovado, né? Isso é um crime de corrupção diante da sociedade, e a Bíblia considera isso como uma atitude injusta. Em Provérbios 17, versículo 23 diz: o ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. Ou seja, as coisas têm um jeito correto e justo para acontecer. E quem pratica ou aceita o suborno vai em uma outra direção. A pessoa que pratica ou aceita o suborno está indo em direção à injustiça e indo em direção ao desrespeito. Provérbios também fala acerca da generosidade, a generosidade que nós devemos lidar com os nossos recursos. No capítulo 22, versículo 9, diz assim: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, isso aparece diversas vezes na Bíblia. Desde lá do Gênesis, do Êxodo, a gente vê essa instrução se repetindo na Bíblia, até o Novo Testamento a gente vê isso aparecendo na Bíblia, né? O pobre, socialmente falando, é aquele com renda mensal menor que R$200. Mas pobre mesmo é todo aquele que passa fome no mundo que tem comida. Ou então, pobre é aquele que morre por doenças que já existem remédios e curas. Aqueles que possuem recursos, nós que possuímos recursos, devemos ser a mão estendida para abençoar a todos esses que passam por necessidade. Boa parte das pessoas, da nossa sociedade guardam dinheiro para momentos de emergência. E o momento de pandemia é perfeito para isso, porque a gente tem diversas famílias que estão em estado de emergência. Pessoas passam por necessidade agora, projetos e ONGs carecem de investimento. E aí fica mais uma dica de Provérbios 19:17, que é: quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Então, agir com generosidade é bem visto da parte de Deus, é uma instrução de Salomão para as nossas vidas, e a gente vê que quem age dessa forma é recompensado pelo Senhor. Quarto ponto aqui de Provérbios acerca da economia, acerca de dinheiro, acerca de posses, está lá em Provérbios 11:28 e fala de como nós cristãos devemos agir com total dependência divina. Provérbios 11:28 diz assim: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Tudo o que somos e temos vem do Senhor.
Ele nos permite possuir bens e recursos para que possamos ser bons administradores daquilo que é dele. Então a gente vê que a fonte de tudo aquilo que a gente tem é o Senhor. A nossa confiança deve estar no Senhor e não naquilo que Ele nos dá. O texto diz que quem confia em riquezas, quem confia em recursos, quem confia em bens, quem confia em posses, certamente cairá. Mas se formos justos em nossos negócios e no uso do nosso dinheiro, nós floresceremos. Então eu concluo acreditando que, diante desses 4 pontos, diante daquilo que Salomão expressa no livro de Provérbios sobre dinheiro e sobre economia, o ponto principal é esse, que nós devemos ser sábios com o nosso dinheiro. Nós devemos economizar dinheiro, mas não acumulá-lo como tesouro. Nós devemos gastar dinheiro, mas com prudência e controle. Nós devemos devolver ao Senhor em alegria e sacrifício. Nós devemos usar o nosso dinheiro para ajudar os outros, mas com discernimento e o guiar do Espírito de Deus. Não é errado ser rico, mas é errado amar o dinheiro. Não é errado ser pobre, mas é errado gastar dinheiro em coisas fúteis. A mensagem consistente da Bíblia sobre o gerenciamento do dinheiro é ser sábio. Então, o meu desejo é que nós, com tudo aquilo que nós recebemos do Senhor, que tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos para administrar, nós possamos administrar com sabedoria, sabendo a hora de ajudar os outros, sabendo a hora de não agir de forma errada ou ilícita com o nosso dinheiro, que a gente possa sempre agir com justiça e agir com honestidade com todos os nossos bens, com todos os nossos recursos, e que o Senhor nos abençoe. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem, nem falsa paz ou vão prazer, porquanto o crente tem eterno gozo no Senhor, por desfrutar o seu amor. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Muitas honras para mim perderam seu valor. Já tenho a paz divina, enfim, servindo ao meu Senhor. Terei meu gozo principal ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Até que veja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só aqui viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com esse amor do Salvador, agora estou contente, agora estou contente. Senhor Jesus, Tu és a nossa maior riqueza. Não permita que a gente se perca na busca de coisas materiais.
nos dê sabedoria e discernimento para não confundir as riquezas eternas com as passageiras. Te agradecemos pela tua graça e pelo pão de cada dia. Em nome de Jesus. Amém.